Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui nessa tarde buscando dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse que estamos fazendo ao longo desse tempo. Hoje nós vamos dar continuidade estudando o capítulo 11, o versículo 1 e 2 somente. E vou justificar, nós vamos fazer um histórico que mostra e demonstra algumas coisas sobre o templo e vamos também dar alguns dados sobre algumas religiões e como é que elas vão se encaixar, em princípio, dentro desse contexto, dentro do povo de Israel, na época dessa manifestação. Antes de começar, eu quero poder relembrar aqui. Vai existir um período de 7 anos, chamado de período de tribulação. Mas, ainda que se chame assim, ele poderia ser dividido em 2 períodos, também chamando esse primeiro inicial de tribulação e o segundo de grande tribulação. Então, existe 3 anos e meio, que é 42 meses, e 3 anos e meio, que é 42 meses ou 1.260 dias, que são, na verdade, o período somado de 7 anos, ou dividido em 2, o período de tribulação e o período de grande tribulação. Falando isso, então, vou ler aqui a Bíblia. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Bom, no Velho Testamento, tanto no livro de Ezequiel como no livro de Jeremias, quando há essa noção de usar uma cana, né, usar um instrumento de medição para estar medindo, ele sempre estava focado na restauração ou na reconstrução do templo. Eu quero falar então aqui que há uma ordenança do anjo que vem da parte de Deus, que o templo deveria ser medido. Também deveria ser medido o altar e também deveria medir aqueles que adoram no altar. Bom, meus queridos, vamos ver um contexto histórico aqui. Começando então. Quando Deus se revela a Moisés, estando lá naquela sarça, falando que ele seria o libertador, a palavra de Deus diz que na medida que Moisés se manifesta e tira o povo do Egito através da abertura do Mar Vermelho, o Senhor aparece para ele e manda ele construir, segundo a semelhança que lhe foi mostrada no céu, uma tenda da congregação, também chamado de tabernáculo. Bom, essa tenda, esse tabernáculo, era móvel. Das 12 tribos foi separada uma tribo, que é a tribo de Levi. E essa tribo, então, que foi separada, ela tinha como ofício exercer o sacerdócio diante de Deus. É por isso que as pessoas muitas vezes falam que aqueles que tocam e cantam são os levitas. Mas essa era apenas uma das funções dos levitas. Eles também tinham funções de desmanchar e montar essa tenda da congregação, carregar esses utensílios. Inclusive, durante anos no deserto, eles mexeram essa tenda para lá e para cá. E observe que a palavra de Deus, ela nos dá entendimento que a maneira como eles faziam isso era segundo toda uma ordenança de Deus, tanto para confeccionar esse tabernáculo, como também para movê-la. A palavra de Deus diz que Deus mandou separar as tribos que sobraram, separando-as, no caso Levi foi colocado no sacerdócio, e no lugar de José foi colocado a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Então fecha 12, ficou 12 tribos, mais a tribo de Levi, que era só os sacerdotes e os levitas. O que nós vemos? Que tinha uma maneira deles se moverem. Então, para cada uma dessas, o exército foi dividido em 4, 3 tribos. Uma ficava no norte, uma no oeste, uma no leste e uma no sul. Então, eles tinham, cada uma dessas tribos, dentre as 3 tribos que tinha,
Cada grupo tinha 3 tribos. Tinha uma tribo que era líder. Então, cada uma com a sua bandeira, mas tendo a sua tribo líder, se movia o primeiro. Depois começavam a mover uma parte no sentido de desmanchar o tabernáculo. Aí se movia a segunda. Bom, aí se movia outros utensílios. Aí se movia a terceira. E por último se movia, saindo o resto do tabernáculo, que já ia sendo montado lá, e por fim saía as últimas 3 tribos. Toda uma estrutura. Se você for olhar a estrutura, as regras, o tabernáculo, ele tinha a parte de entrada com várias cores, que era, na verdade, a porta de entrada para o átrio. Então ele era dividido em 3 partes. Tinha o átrio, aonde os sacerdotes ministravam e tinha o altar de sacrifício. Tinha depois do átrio tinha uma pia, aonde eles podiam lavar-se. E depois disso existia o lugar santo, aonde estava os pães da proposição, o altar de ouro de incenso. E também tinha lá na frente, tinha o lugar chamado Santo dos Santos, que era o lugar onde estava a arca, com os querubins e com as coisas que eram testemunhos dentro da arca. Bom, meus queridos, nós também tinha a lâmpada, A lâmpada também estava colocada no lugar santo. Então são 3 utensílios no lugar santo, a arca no lugar do Santo dos Santos, e fora tinha o altar de sacrifícios e a pia. Bom, Davi, depois que o povo está estabelecido, ele tem um momento que é gerado no coração dele uma vontade de poder construir para Deus uma casa. Porque ele diz assim, puxa, Deus está numa tenda e eu estou aqui no meu palácio. E Deus, vendo isso que ele queria fazer, Deus diz para ele o seguinte: eu não habito em coisas construídas por homem. Eu estou em toda a terra. Mas como tu aplicaste o teu coração a fazer isso, e vê como Deus se agrada disso, viu, gente? Ainda que seja para nós hoje uma figura, de linguagem. O que acaba acontecendo? Deus diz para ele: eu é que vou edificar a casa para ti. O teu filho Salomão, eu não vou rejeitar ele. E Deus promete para ele que dos lombos dele, da descendência dele, vai tirar o Messias, que é o Cristo. Davi ficava maravilhado. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ele venceu todos os adversários na volta de Israel. Todos ficaram debaixo de tributos. Então Israel estava em paz, porque estava tudo subjugado. Davi morre, Salomão reina em seu lugar. E ele então pegando e tomando mais riquezas que eram pagas em tributos, ele tendo o ambiente de paz, ele pegando tudo aquilo que o pai dele preparou e deixou pronto, ele vai construir então o templo, que é conhecido como o Templo de Salomão. No dia que esse templo é terminado, e ele vai ser consagrado, Salomão orando, a Bíblia diz que a glória de Deus, o Shekinah de Deus entrou naquele lugar. Os sacerdotes não podiam ministrar, porque a presença de Deus era gloriosa. Amém? Bom, logo depois da construção, chegando à morte de Salomão, começou a decadência desse templo. Na verdade, até antes da morte, porque Salomão pecou, se envolvendo com muitas mulheres, se envolvendo com altares idólatras. Então começa um processo de decadência no povo de Israel. E ao longo dos anos, poucos anos, assim que Salomão morre, há uma divisão no reino. Então, Roboão, que é o filho de Salomão, ele na verdade vai ser colocado como rei, e ele fala uma coisa grosseira. Eu sei que 10 tribos saem fora, e a tribo de Judá, e a tribo de Benjamim, que ficava dentro de Judá, então ela não tinha como ir embora, ela ficou junto. Então, o reino se dividiu em 2, o reino de Judá e o reino de Israel. Antes se chamava tudo Israel, aí se dividiu em 2. Bom, o que nós temos aqui? Passados alguns anos, Israel se corrompeu de tal forma com os deuses pagãos, que ele é levado cativo e deixa de ser nação. Passado vários anos, eu não me lembro a conta agora, eu não me lembro a conta, mas é 100 e poucos anos, ou 200 e poucos, alguns anos, agora eu me esqueci. Mas passado muitos anos, a mesma forma há uma corrupção no reino de Judá.
e ele também é levado cativo. Eles são todos eles exilados, estão lá exilados. E no reinado do rei Ciro, tem aquele momento então que Esdras, Neemias, eles acabam voltando para edificar o muro, edificar a cidade e edificar o templo de Jerusalém. Deus permitiu que através da mão de um homem chamado Zorobabel, o templo que tinha sido destruído no tempo que eles foram conquistados, especialmente o reino de Judá foi conquistado e o templo foi destruído, esse templo ele é reedificado. Mesmo porque o templo construído por Salomão era cheio de ouro, né? Então os caras iam arrancar tudo. Bom, mas falando disso, Zorobabel constrói e tem gente até que chora, dizendo assim, a glória que era aquele templo de Salomão e olha só a glória desse templo. Bom, muito tempo depois, passando mais ou menos em torno de 5 séculos, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que estão perto de Jesus se manifestar e está reinando, o povo de Israel está escravizado pelo Império Romano, há alguém que governa ali, que é o rei Herodes, debaixo da força e do poder do Império Romano. Ele acaba então colocando no coração de poder reformar ou reestruturar esse templo que estava em ruínas já, porque fazia 5 séculos que tinha sido construído. E ele constrói então o templo de Herodes, conhecido como o templo de Herodes, mas é o templo do Senhor. Bom, Herodes construiu o templo e de uma forma diferente ele construiu um grande átrio exterior, que era chamado o átrio dos gentios. Quem são os gentios? Bom, no tempo de Jesus, os gentios eram todos os povos que viviam no mundo que não eram judeus. No nosso tempo hoje, todos os povos que não são judeus, argentinos, brasileiros, americanos, espanhóis, franceses, australianos, iranianos, iraquianos, todos são gentios. Russos, chineses, todos são gentios. Os gentios é todo o mundo e quem é judeu é israelita. Bom, o que nós temos? Nós temos então um átrio que Herodes constrói, porque Jerusalém era visitada por muitos povos. Falando disso, né, inclusive se lembra que os gregos estavam querendo ver Jesus. Meus queridos, no templo, né? Então Jesus é levado, né? Eles são levados a Jesus. Mas falando disso, eu quero dizer que a visitação que o Senhor fez no templo de Salomão, mostrando a sua glória, a Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus é o resplendor da glória do Pai, a expressa imagem da sua pessoa. Então, o mesmo Deus que veio de forma gloriosa lá, ele veio de forma poderosa, não só no templo, mas nas regiões à volta, inclusive no templo, falando uma palavra viva e poderosa, chamando o povo ao arrependimento e levando o povo a Deus. Olha que o Senhor disse e reconheceu aquele lugar, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Eu quero dizer que assim como a glória de Deus entrou no templo de Salomão, a glória de Deus também entrou na própria pessoa de Cristo, né? No templo que foi construído por Zorobabel e reformado então pelo rei Herodes, querendo agradar os judeus. Bom, falando disso, como eles rejeitaram a Cristo, eu bati aqui no pé do meu suporte, por isso deu essa tremida. Bom, na verdade, como eles rejeitaram a Cristo, como diz a palavra de Deus, que Israel não entendeu o tempo da sua visitação, ela vai ficar deserta. E as muitas rebeliões que foram acontecendo em Israel contra o Império Romano, tem um momento, então, em 70 depois de Cristo, que os romanos vêm e destroem tudo. E dispersam, então, os judeus. Eles destroem tudo, inclusive o templo construído por Herodes. Bom, desde aquele tempo até agora, os judeus estão sem templo. Não foi construído outro templo. Então dá para dizer assim que no Velho Testamento foi construído 2 templos. Há um período, no período da tribulação, vai existir a construção de um templo. E esse templo, ele será construído dentro de uma visão do povo de Israel,
que rejeitou a Cristo, e um ou outro judeu confessa a Cristo hoje, mas eles vão reconstruir para que possam restaurar o sacerdócio levítico. Então, meus queridos, esse templo ele vai ser construído no tempo, possivelmente, dos primeiros 3 anos e meio. Existem algumas coisas na internet que demonstram que eles estão preparando os utensílios, conforme dizia no Velho Testamento, que eles estão esperando só o momento para poder reconstruir, depois eu vou falar disso. Uma tentativa, então, tentativas e estruturações estão sendo feitas para que possam ser reconstruídos. Bom, por que eles querem reconstruir o templo? Porque eles creem que o Messias vai entrar no templo. Na verdade, o Messias já entrou, o Messias está vindo, o Messias agora tem noções últimas que o Messias está vivo. Tem um rabino que disse lá, o Messias está vivo. Eu posso ter apertado a mão do Messias, porque ele entendeu que o Messias está vivo. Então, qualquer um que ele pode estar apertando a mão pode ser o Messias. Bom, isso na visão deles. Mas eles vão restaurar esse templo com a visão de poder voltar àqueles sacrifícios do Antigo Testamento. Falando disso, há visões pré-tribulacionistas e interpretações diferentes aqui. Tem gente que interpreta dizendo o seguinte, que essa medição, que esse altar seria o altar de incenso, que é o altar de ouro, e medir esses adoradores, seria que o Senhor viria olhar essas coisas e não ia encontrar nada do seu agrado, porque tudo estaria errado ali. Bom, amém? Eu vou dizer de tudo que eu aprendi o que eu creio. Eu creio que, na verdade, o Senhor vai receber, então, o anjo vai dar essa ordem para que seja medido o templo, seja medido o altar e seja medido também os adoradores. Por quê? Como que para verificar se realmente há algo verdadeiro acontecendo ali. Se for o altar de incenso, que é o altar de ouro que está no lugar santo, bom, isso diz respeito, o incenso é como o louvor, é como a adoração, né? Então ele foi misturado com as orações dos santos. O incenso traz às narinas de Deus a obra vicária do seu Filho. Bom, se for o sacrifício, o altar de sacrifício que está no átrio, o altar de sacrifício, onde se sacrificavam animais, né? Uma pessoa botava a mão, sacrificava seu animal e o animal era então colocado nesse altar de sacrifício. Esse altar de sacrifício é uma simbologia do sacrifício que Jesus fez na cruz. Então, seja o altar de sacrifício ou seja o altar de incenso, ambos, de uma forma ou outra, um mostra a obra vicária de Cristo e o outro mostra a obra vicária de Cristo aonde ele deve ser louvado. Será que existirão verdadeiros adoradores nesse lugar? Amados, a minha opinião pessoal, eu penso que sim. Eu penso que sim, ainda que o judaísmo esteja voltado para as coisas antigas, haverá alguns que terão um coração sincero. Assim como hoje, dentro da igreja, há pessoas que estão com um coração sincero e outros que não estão. Então, dizendo isso, eu quero afirmar, deixa eu abrir aqui que fechou, né, que para eles poder construir, então, esse templo, não é fácil. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque, na verdade, esse templo ele tem que ser construído no monte do templo, o lugar onde era o outro templo. Eles têm um pouco de insegurança exatamente onde é esse lugar. Mas entendem o entendimento básico, não um ou outro que é divergente, que pudesse até ser mais fácil de poder construir. O entendimento básico que se tem é que existe 2 mesquitas, né, colocadas no monte do templo hoje. Uma delas é chamada de um nome Al-Aqsa ou El-Eqsa. E a outra é chamada Mesquita de Omar. Essa Mesquita de Al-Aqsa,
ela também é conhecida como Domo da Rocha. Né? Então há aquela coisa com cor de ouro, bem grande, saliente, né? Bom, Israel teria que desmanchar essa mesquita para poder construir o templo, porque ela estaria no lugar do templo. Problemas. Bom, o problemas é o seguinte, ali é a terceira cidade, o terceiro lugar mais sagrado para o islamismo, para a religião que nasceu dos árabes. Bom, eles creem o seguinte, eles creem que foi naquele monte, que é o Monte do Templo, aonde Maomé foi levado aos céus por Deus. No caso, o Deus deles, Alá. Bom, meus queridos, se Israel for fazer isso à força, e por isso que ele não construiu até hoje, certamente haveria a Terceira Guerra Mundial. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Aquele lugar hoje, Jerusalém, especialmente o Muro da Lamentação, o Domo da Rocha, ou a Mesquita de Al-Aqsa, e até mesmo a visitação dos gentios de uma forma geral, ele é o centro do mundo. Ele é o centro do mundo. Vamos falar o seguinte, então, nós temos hoje no mundo, eu tenho alguns dados aqui, hoje no mundo, antes de falar isso, vou falar isso aqui. Bom, para Israel poder construir o templo, ele certamente vai precisar, então, estar assinando com o anticristo esse tratado de paz que abre os 7 anos de tribulação. Para podendo, então, de alguma forma, e eu não sei precisar de que forma, tem gente que diz que o templo vai ser construído em parte, que ele vai ser construído o lugar santo, o santo dos santos e o lugar santo. Não vai ser construído o altar de fora. Isso é uma outra visão. Mas eu particularmente creio que o templo vai ser totalmente construído. O templo é o templo, tem que ser reconstruído. Bom, o que é? Ele precisa da ajuda do anticristo para ter um contexto de paz, para que ele possa construir. Será que aquela mesquita vai ser destruída? Não sei. Não sei. Parece difícil disso acontecer sem trazer uma terceira guerra mundial. Vamos falar do seguinte. Hoje no mundo, segundo o censo de 2010 que foi feito no mundo, o mundo tem 2,3 bilhões de cristãos, sendo que 1,3 bilhão são católicos, em torno de 970, 1 bilhão são protestantes, que são todas as igrejas evangélicas, e 250 milhões seriam ortodoxos. Estariam mais concentrados, especialmente na Europa. Então, falando disso, nós temos uma outra religião que é gigante no mundo. A outra religião que é gigante no mundo são o islamismo. O islamismo, existe no mundo 56 nações que são praticamente islâmicas. 56. É um monte. Bom, o total das pessoas que são islâmicas, então, no mundo, são em torno de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Então, comparado com o cristianismo é maior, segundo o censo de 2010. Só que tem uma coisa, esse 1,6 bilhão de pessoas, desses 56 nações, apenas 21 dessas nações são realmente árabes. E o número de árabes que existe nessas 21 nações árabes são em torno de 350 milhões de pessoas. Em torno de 350 milhões de pessoas. Bom, se sabe hoje que o número de judeus que existe no mundo é em torno, eu não tenho uma precisão exata, você pode procurar no Google depois, em torno de 16 milhões de judeus existem no mundo. Em torno de uns 6 milhões por aí vivem em Israel. Então há uma desproporção. Mas o que nós podemos... Alguém pode dizer assim, mas
Como assim? Tem 56 nações e só 21 nação é árabe. Olha um pouquinho. Vamos pegar o Irã, que é a antiga Pérsia. Os persas não são árabes. Os persas são persas. Medo-persas. E como medo-persas, eles têm um histórico que não vem da linhagem árabe. Mas eles são islâmicos. Eles são islâmicos. O islamismo, ele tem, então, algumas visões. Ele quer expulsar... Então, eles são de nações diferentes, de origem diferente. Ou seja, a nação que mais a religião que mais cresce no mundo hoje é a islâmica. E isso faz parte do plano do anticristo, para poder destruir Israel. E olha que é um pedacinho com uma multidão, né? Já não foi destruído Israel hoje por causa da multidão do cristianismo. Catolicismo, protestantismo e os ortodoxos. Falando disso, eu quero dizer o seguinte: os muçulmanos, eles têm uma visão comum. Há uns que são mais radicais, outros menos, mas a visão comum e que os une passando por cima da nação, inclusive a Europa, há uma previsão que até 2030, 2033, ela seja praticamente também tomada por uma visão muçulmana. Tá? Por que isso? Porque, como disse Gaddafi, nós vamos conquistar a Europa sem dar um tiro. Eles entraram, e agora nesses últimos anos entraram muitos que vieram da parte de baixo da África, muitos foram para lá. E são muçulmanos também, são países que ali na parte norte da África é tudo muçulmano. É tudo muçulmano. Na verdade, Israel está rodeado por muçulmanos, sejam árabes ou não, islamistas, né? Então, o que acontece? O povo europeu, a cultura europeia vai se quebrar. Porque, na verdade, seja a Alemanha vai ser a primeira nação da Europa que vai se transformar numa nação islâmica. Foi ali que começou, né, a reforma de Lutero para vir o protestantismo nas muitas igrejas evangélicas e denominações que tem no mundo. E ali, possivelmente, ela ou a França vai ser a primeira. Ou seja, há uma série, então, de muçulmanos que entraram agora nos últimos tempos. E os muçulmanos têm muitos filhos. E um europeu tem, às vezes, parece que é 1,6 filho por casal. Como é que alguém pode ter 1 filho, 6, pastor? Não, é que, na verdade, a média, tem uns que tem 3, outros tem 2, né? Mas a média por casal dá 1,6. Então, eles não conseguem se duplicar. Quando esse casal morrer, eles não vão deixar na terra 2 pessoas na mesma quantidade que eles tinham. Então, o que isso significa? Os muçulmanos têm 8, 10 filhos. Então, eles vão tomar a presidência, eles vão ser os generais, eles vão ser os advogados, eles vão ser tudo. Eles vão tomar todas aquelas armas poderosas que foram construídas como arsenais, que hoje são e foram ao passado muito protetores de Israel, hoje é mais ou menos, e no futuro vão ser instrumentos de destruição. Mas falando isso, para não ficar longo demais, já estamos com 28 minutos, eu quero dizer, então, que aquela região, especialmente Jerusalém, naquele momento, no monte do templo, é um lugar que é o centro do mundo. E a Bíblia diz, então, que o Senhor vai mandar medir o templo para ver se vai encontrar ali verdadeiros adoradores. Esta é a minha opinião, que eu penso que sim, mas a grande maioria não vai estar adorando como deve ser. Né? Não pelos sacrifícios, porque o sacrifício é o sacrifício de Cristo, não pelo incenso que é colocado ali, mas verdadeiramente por dar e se lembrar e ter, como 144 mil serão pregadores da obra da cruz, do sangue de Cristo. Mas o ato exterior será pisado pelos gentios. Então há quem acredite, e eu penso que é coerente isso, que não há como saber como é que vai ser reconstruído esse templo, mas é que ele vai ser. E certamente não vai ter essa guerra. Então, o anticristo vai ser um mediador nisso. E possivelmente, olha só, o muçulmano adora Alá na sexta. O judeu adora o Senhor no sábado. E os cristãos adoram o Senhor no domingo. Como que juntando no mesmo lugar
as três maiores vertentes do mundo para que possam em si cada um adorar no seu dia. Para os muçulmanos, aquele lugar é sagrado porque Maomé pode ter subido aos céus, então. Para os judeus, aquele lugar é sagrado porque é o lugar do templo, é o monte do templo. E para os cristãos, aquele lugar é sagrado porque, na verdade, ali fala do Senhor Jesus, especialmente do dia do domingo, que ele ressuscitou domingo. Bom, meus queridos, o que nós temos então aqui? Nós temos, quem sabe, algo que vai existir, possivelmente estruturado dentro de uma estrutura de paz, que a Bíblia diz que na metade então desses 7 anos de tribulação, o anticristo vai entrar ali e vai profanar. E o que se entende? Por que os átrios, eles vão ser, estou abrindo aqui que fechou, os átrios, o átrio dos gentios não era para medir, por quê? Porque eles, numa visão de ataque a Israel, pudessem invadir Israel, chegando a Jerusalém e até os átrios externos, mas o templo não seria destruído, embora ele teria sido profanado. Falando disso, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu preciso falar aqui. Eu acho que está de bom tamanho. Desculpe a paradinha aqui, mas é que eu não segui a minha linha, né? Então acho que falamos. E por nominar então que os gentios vão pisar 42 meses, que é a mesma coisa que 1260 dias, então dá entendimento que ele vai estar medindo que na metade do tempo o templo vai estar reconstruído. Mesmo porque é ali na metade do templo que Satanás, o anticristo, vai entrar e vai profanar esse templo se declarando Deus. Bom, falando sobre isso, nós vamos parar por aqui. Amanhã nós vamos continuar. Vem aí as 2 testemunhas e nós vamos estar meditando, dando continuidade a esse capítulo. Que o Senhor possa hoje, na casa de oração, vir medir o templo, medir o altar e medir também os adoradores, e que com misericórdia possa nos encontrar como verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é possível, penso eu, que dentro do templo, até naquela situação ou em volta dele, existam pessoas que com sinceridade falem com Deus e Deus vai ouvi-las. Que Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir.